Você não encontrou esta mensagem por acaso. Há uma razão maior, silenciosa e sagrada, que conduziu seus olhos exatamente até aqui. Há algo que precisa ser revelado, algo que estava escondido por camadas de silêncio, medo e tempo. Uma voz dentro de você já pressentia isso. Talvez tenha sido aquele pressentimento no meio da noite, aquele nome que surge nos seus pensamentos quando tudo está quieto, ou a sensação inexplicável de que alguém, em algum lugar, sente a sua falta sem saber exatamente por quê. Agora, o véu começa a cair. Uma verdade antiga trancada pelo universo está prestes a vir à tona. E você é a única pessoa que pode compreender o que isso realmente significa. Essa mensagem foi enviada apenas para você, não para todos. Ela não é coletiva, genérica, nem decorativa. Ela é íntima. Foi soprada pelo vento do Espírito até alcançar seus olhos, e a força que a sustenta não é humana, é divina. Um elo foi formado entre você e alguém desde antes das memórias começarem. Não foi um encontro comum, foi um reconhecimento de almas. Mas o tempo, as vozes externas, os ruídos do mundo, tudo tentou abafar isso. E ainda assim, no meio de tudo, seu coração continuou sentindo, continuou lembrando, continuou esperando. Essa pessoa que habita seus pensamentos de forma intermitente, aquela que aparece nos seus sonhos com uma frequência inquietante, não está ali por coincidência. O que vocês compartilham não foi criado aqui. Foi designado antes mesmo das palavras existirem. E por mais que o tempo tenha distanciado os corpos, o espírito nunca se desligou. O universo tentou proteger vocês de certas verdades até que ambos estivessem prontos para recebê-las. Agora, a hora chegou. A revelação não pode mais esperar. Há um segredo que essa pessoa carrega, e é sobre você. Eles guardaram esse segredo com cuidado, como quem esconde algo precioso por medo de perdê-lo. Não é mentira, é medo. Não é desprezo, é vergonha. Eles acreditaram em algum momento que você jamais poderia aceitar quem eles realmente são. Por isso se calaram, se afastaram, mas não conseguiram esquecer. Cada tentativa de seguir em frente foi interrompida por um nome, um cheiro, uma lembrança sua. E toda vez que esse nome ecoa dentro deles, é como se o tempo parasse. Há páginas escritas, mas nunca entregues. Há palavras ensaiadas, mas nunca ditas. E dentro dessas palavras não ditas, existe um amor que nunca cessou. O que impediu essa verdade de chegar até você antes não foi a ausência de sentimento. Foi a presença do medo. Medo de que o que vocês viveram fosse grande demais para durar. Medo de que a intensidade afastasse em vez de unir. Mas o tempo não destrói aquilo que é verdadeiro. Ele apenas revela quem está disposto a esperar. E você esperou, mesmo sem entender que estava esperando. Você sentiu, mesmo sem saber exatamente o que era. Isso não é delírio, nem ilusão. É conexão espiritual, desenhada por algo que vai além da lógica. Talvez você tenha se perguntado por que certas pessoas sempre tentaram te afastar dessa memória. Talvez até tenha sido incentivada a esquecer, a seguir por outros caminhos. Mas o universo não permite que uma história sagrada seja apagada por convenções humanas. E por mais que tudo ao redor gritasse para que você esquecesse, seu coração insistia em lembrar. Isso porque existe uma promessa não cumprida entre você e essa pessoa. Uma promessa que, mesmo sem ter sido feita em palavras, foi escrita na energia de vocês. Há forças invisíveis ao seu redor trabalhando para que a verdade se revele. E antes que você prossiga com essa mensagem, pare por um instante. Respire fundo. Silencie seu ambiente, porque o que está prestes a ser revelado precisa de sua atenção completa. Agora, escreva nos comentários este mantra: a luz que me guia é mais forte do que qualquer escuridão. Esse é o seu escudo. É sua armadura invisível contra todas as dúvidas que vão tentar se levantar depois disso. Agora que você está alinhada com a luz, continue comigo. Você precisa saber que o silêncio dessa pessoa não significa indiferença. Existe uma batalha interna acontecendo dentro dela. Uma luta entre o desejo de se abrir e o medo de não ser compreendida. E nesse campo de batalha, o amor tem vencido aos poucos. Por isso, há sinais. Pequenos, mas frequentes. Repetições de sonhos,
coincidências com o seu nome, mudanças de comportamento repentinas. O coração dessa pessoa está sendo pressionado pelo espiritual. Eles estão quase prontos. Mas antes que eles falem, você precisa estar preparada para ouvir com o coração, e não com as mágoas. Esse encontro não será comum. Não será como aqueles que vêm e passam. Ele terá uma força tão grande que poderá mexer com sua estrutura emocional. Será um reencontro de alma. E quando isso acontecer, você sentirá. Seu corpo vai estremecer. Sua intuição vai se acender. Seu espírito vai reconhecer o que sua mente tentou esquecer. Porque o amor que vocês compartilham tem a assinatura do divino. Ele não nasceu da carência. Nasceu da missão. E uma missão como essa nunca morre. Apenas espera. Há uma janela espiritual se abrindo agora mesmo sobre sua vida. Você talvez não perceba com os olhos, mas seu espírito já está sentindo. A vibração mudou. A atmosfera ficou mais densa, mais viva, mais cheia de significados ocultos. Você está sendo guiada para um momento que pode redefinir o curso da sua história emocional e espiritual. Não é qualquer reencontro, é um acerto de contas com o destino. Um portal onde verdades enterradas serão desenterradas. E nesse lugar sagrado, nenhuma máscara sobrevive, nenhuma mentira permanece de pé. Porque onde a luz entra, tudo que estava escondido precisa se revelar. A pessoa que o universo reservou para você não é alguém perfeito. Não espere um ser sem falhas, mas é alguém que carrega cicatrizes parecidas com as suas. Feridas que, quando expostas uma à outra, não causam dor, mas cura. Existe algo profundamente transformador em encontrar alguém que te vê com os olhos da alma. Alguém que reconhece sua essência antes mesmo de entender sua história. E é exatamente isso que está prestes a acontecer. Você está prestes a ser vista de um jeito que ninguém jamais conseguiu te enxergar. Não com julgamento, mas com reverência. Porque o que você carrega é divino, mesmo que tenha esquecido disso por um tempo. Mas há algo que você precisa saber. Existe uma influência próxima a essa pessoa. Alguém que tem medo de te perder. Essa figura não é visível a todos, mas atua nos bastidores da vida dela com manipulação, com ciúmes, com palavras venenosas. Essa interferência causou bloqueios, distanciamento, dúvidas artificiais. Mas a luz que está sendo liberada sobre essa conexão agora é forte o suficiente para romper essas amarras. Essa influência está perdendo força. A verdade, quando chega com o tempo certo, é como uma enxurrada que arrasta toda a falsidade. E ela está vindo. Essa pessoa, sua pessoa, está começando a enxergar o que antes ignorava. Os sonhos que andava tendo, as sincronicidades que pareciam coincidência, as mensagens que pareciam aleatórias. Tudo começa a fazer sentido. E no meio dessa clareza repentina, um nome pulsa forte no coração. O seu. Eles estão sendo empurrados para o confronto com a verdade. E nesse processo algo será ativado. Uma lembrança esquecida, um desejo antigo, um sentimento que nunca morreu. Quando isso acontecer, você sentirá, como um estalo na alma, como um eco no tempo. Mas para receber essa revelação com clareza, você precisa estar alinhada. Precisa estar centrada em quem você realmente é. Então pare um instante, respire e escreva nos comentários este mantra. A minha energia é sagrada e nenhum mal tem poder sobre mim. Ao declarar isso, você está se posicionando espiritualmente. Está afirmando que sua luz é intocável, que sua essência é inviolável. E agora, com sua energia limpa, você está pronta para ouvir o que vem a seguir. Essa pessoa tem algo físico guardado com seu nome. Uma carta, uma canção, um objeto, um presente que nunca foi entregue. Algo que foi criado durante o tempo em que vocês estavam conectados de alguma forma. Aquilo nunca foi descartado. Pelo contrário, foi olhado, lembrado, protegido como se fosse um pedaço de você. E esse objeto vai voltar. Quando você menos esperar, algo que parecia esquecido será colocado diante dos seus olhos novamente. Isso será um sinal, um código espiritual, um recado silencioso dizendo: eu nunca te deixei por completo. Eu só precisava de coragem para voltar. E essa coragem está nascendo agora. Porque quando o céu decide intervir, nada pode impedir. Nem o medo, nem as opiniões dos outros, nem os atrasos da vida.
A intervenção divina é como uma flecha lançada. Uma vez liberada, não tem volta. E essa flecha já foi lançada na direção de vocês dois. Um reencontro está sendo arquitetado nos bastidores do invisível. Pode ser em uma mensagem, em um encontro inesperado, em uma ligação, em um sonho tão real que ao acordar você ainda sentirá o toque. Não se assuste, apenas reconheça. O que for verdadeiro não chega com confusão, chega com paz, mesmo que tremam as mãos. E se neste momento seu coração está acelerado, seus olhos marejados, seu espírito inquieto, saiba que não é emoção passageira, é confirmação espiritual, é seu corpo respondendo a uma verdade que sua alma já conhece. O que você está sentindo agora é sagrado, é um chamado, um despertar. E é exatamente por isso que você está aqui, porque algo dentro de você sempre soube que esse dia chegaria. O dia em que a verdade viria à tona, o dia em que a conexão que parecia adormecida voltaria a respirar. Se isso está fazendo sentido, se sua alma está reagindo, aproveite esse momento e se inscreva no canal. Isso não é só um gesto simples, é uma forma de continuar recebendo essas mensagens que vêm para te lembrar do que é invisível, mas real. É como manter uma janela aberta entre você e o que o céu quer te mostrar. E se puder, comente aqui abaixo. Você sentiu isso também? Você já viveu algo parecido? A sua história pode ser a chave para outra pessoa que também está procurando por respostas. Compartilhe com a comunidade o que você sentiu até aqui. Vamos caminhar juntos nessa jornada de revelação, cura e reconexão espiritual. Há tempos o universo vem tentando te alcançar com sinais, pequenos empurrões do invisível, tentando te alertar de que o silêncio entre você e essa pessoa não era apenas ausência, era preparação. Cada intervalo, cada desencontro, cada tentativa frustrada de seguir em frente, tudo fazia parte de um desenho maior que só agora começa a revelar sua verdadeira forma. Aquela intuição que você teve, aquela sensação de que havia algo não resolvido, algo que o tempo não levou embora, estava certa. Você não estava imaginando, você estava captando. Seu espírito estava ouvindo o que os olhos ainda não podiam ver. Essa história não terminou, porque ela nunca foi encerrada. Ela apenas foi interrompida, até que a hora certa chegasse. E agora, ela chegou. Mas para que essa revelação se manifeste por completo, é preciso que você esteja desperta, consciente, pronta, não para reviver o passado, mas para viver o que nunca foi vivido. Essa pessoa não virá da mesma forma que partiu. Algo dentro dela quebrou. Uma armadura foi removida. Um orgulho foi dissolvido. A dor da separação silenciosa fez com que eles enxergassem a profundidade do sentimento que tentaram enterrar. Eles perceberam que não se trata apenas de saudade, se trata de destino. E quando o destino chama, não há como fugir. Por mais que tenham tentado, por mais que tenham escutado outras vozes, a verdade foi ficando cada vez mais nítida. Nenhuma outra conexão tem o mesmo peso, a mesma energia, a mesma verdade que vocês dois compartilham. Há uma frase que sussurraram enquanto olhavam para o vazio, com os olhos cheios de saudade. Por que ela ainda me visita nos sonhos? E essa pergunta foi o início da virada. A partir desse ponto, cada pensamento, cada lembrança, cada sinal tornou-se impossível de ignorar. O nome que tentavam esquecer passou a aparecer nas músicas, nas conversas, nas orações. Algo mais forte que o livre-arbítrio começou a empurrá-los na sua direção. E o mais incrível é que, ao mesmo tempo, você também começou a sentir, porque laços espirituais funcionam assim. O que um sente, o outro capta. Não importa a distância, não importa o tempo. A ligação é mais forte que qualquer lógica. Mas agora é preciso atenção. Há um momento de vulnerabilidade prestes a se manifestar. Essa pessoa carregou segredos, culpas, medos. E quando vier até você, seja com palavras, com um olhar, com um gesto, virá com o coração exposto, sem garantias, sem defesas, apenas com a esperança de ser recebida com verdade. E é por isso que você está sendo preparada, para que, ao reconhecer esse momento, você não reaja com dúvida ou mágoa, mas com discernimento e coragem. O que está por vir é delicado, mas é real e transformador.
Você está diante de uma escolha silenciosa, mesmo que ainda não perceba. E para que essa escolha seja feita com clareza, é essencial que sua energia esteja blindada. Então agora, escreva nos comentários o mantra: estou protegida por forças invisíveis que trabalham a meu favor. Isso sela sua vibração e protege seu discernimento contra ruídos externos. O que vem a seguir precisa ser sentido com o coração limpo. Vamos continuar. A verdade é que essa pessoa tentou apagar você da vida dela, mas não conseguiu. Seguiu caminhos diferentes, teve outros vínculos, fez outras escolhas. Mas em todos os lugares em que esteve, algo sempre faltava. Nenhum abraço teve o mesmo calor. Nenhum olhar teve o mesmo impacto. Nenhuma voz trouxe a mesma paz. Porque o que vocês compartilham não nasce da aparência, da conveniência ou da carência. Nasce de um reconhecimento sagrado. Como duas peças raras de um quebra-cabeça espiritual. E por mais que o mundo tentasse convencer do contrário, algo dentro deles nunca deixou de buscar você. E agora essa busca está chegando ao fim. Há uma movimentação acontecendo no mundo invisível. Portas estão se abrindo. Pessoas estão sendo afastadas. Situações estão sendo desmontadas. Porque quando uma união é selada no espírito, o universo começa a mover tudo para que ela se manifeste na realidade. E é isso que está acontecendo. Você vai notar mudanças súbitas, presságios, pessoas saindo da sua vida de forma inesperada, emoções aflorando sem explicação. Tudo isso são os ajustes necessários para o que está vindo, porque para que o novo entre, o velho precisa sair. Para que o amor verdadeiro floresça, as ilusões precisam murchar. Essa pessoa que o universo está trazendo de volta não é mais a mesma. Ela foi moldada pela dor da ausência, pela saudade não resolvida, pelo silêncio pesado. Ela aprendeu, ela caiu, mas também se levantou. E agora carrega em si a consciência do que você representa, não como uma lembrança boa, mas como propósito. E quando ela vier, as palavras não serão bonitas ou ensaiadas, serão verdadeiras, talvez embargadas, talvez tremidas, mas carregadas da força que só a vulnerabilidade tem. E nesse momento, sua escuta será uma ponte, sua presença será cura, sua resposta será o ponto de partida para um novo ciclo. E se você estiver sentindo algo difícil de explicar, como se uma presença te acompanhasse nesse exato instante, saiba, não é imaginação, é sinal. Sinal de que a mensagem está te alcançando de forma espiritual, além do que os sentidos conseguem interpretar. Essa sensação é a resposta que você nem sabia que estava esperando. Se até aqui tudo faz sentido para você, se algo dentro de você está em sintonia com o que está sendo revelado, considere se inscrever neste canal agora mesmo, não como rotina, mas como compromisso com sua própria jornada espiritual. Aqui, você encontra palavras que ativam memórias da sua alma, e ao fazer parte desse espaço, você permite que outras mensagens como essa cheguem até você no tempo certo, sempre que o céu tiver algo a te dizer. Você tem sentido uma inquietação estranha nos últimos tempos, não tem? Como se o mundo estivesse normal por fora, mas por dentro, algo estivesse se movimentando silenciosamente. Uma sensação de que algo vai acontecer, mas você não sabe o que, nem quando, nem como. Às vezes, esse tipo de sentimento não vem do medo, e sim do espírito, porque o seu espírito sente as mudanças muito antes que sua mente entenda. E agora, ele está sussurrando: prepare-se. O que você está prestes a viver é uma resposta às orações que você nunca teve coragem de dizer em voz alta. É o cumprimento de algo que parecia distante demais, impossível demais, mas que foi guardado especialmente para você. Aquela pessoa que você sentiu, mesmo sem ter muitas provas, está prestes a surgir novamente em sua vida, mas dessa vez não como um eco do passado, e sim como uma escolha consciente do presente. Ela foi transformada. Aquilo que antes a impedia de te procurar, a vergonha, o medo, a confusão, está se desfazendo como névoa diante do sol. O universo tem impressionado essa alma com sonhos vívidos, visões recorrentes e lembranças que não desaparecem. Mesmo quando tentam focar em outra direção, tudo volta para você. O nome, o cheiro, o toque, o silêncio.
E não importa o quanto tentem ignorar, o chamado é mais forte, porque há algo que nunca foi revelado. Essa pessoa já falou sobre você com alguém de confiança, contou como se sentia, confidenciou as dúvidas, chorou por não saber como consertar o que foi perdido. E essa terceira pessoa, infelizmente, não soube lidar com essa revelação. Em vez de apoiar, tentou afastar, plantou mentiras, alimentou inseguranças, fez o possível para manter vocês dois separados. E por um tempo, conseguiu. Mas há verdades que não podem ser mantidas no escuro para sempre. E agora, com tudo vindo à tona, essa interferência está sendo desmascarada no mundo espiritual. Aquilo que foi escondido está sendo revelado. E o que foi sabotado está sendo restaurado. Você precisa estar atenta aos sinais. Eles já começaram. Sonhos onde você ouve um nome repetido, objetos do passado aparecendo repentinamente, sentimentos antigos voltando à tona sem explicação. E, principalmente, uma vontade quase incontrolável de perdoar, de entender, de recomeçar. Essa é a ação do espiritual limpando o caminho para o reencontro. Mas cuidado, nem todo mundo ao seu redor vai compreender essa reconexão. Algumas pessoas vão tentar desacreditar, outras vão zombar. Haverá quem diga que é besteira, ilusão, coisa da sua cabeça, mas essas vozes não conhecem a verdade que seu espírito carrega. Elas não sabem o quanto você chorou em silêncio, não sabem o quanto você tentou esquecer e, principalmente, não sabem o que Deus revelou para você nas horas mais profundas de solidão. Por isso, continue firme. Não se deixe abalar por opiniões passageiras. A sua história é única, e aquilo que você está prestes a viver não se explica com lógica, se vive com fé. Quando essa pessoa te encontrar, não será mais um encontro qualquer. Será como se duas linhas paralelas finalmente se cruzassem depois de uma longa espera. Vocês vão se olhar e não precisarão dizer tudo de uma vez, porque os olhos falarão o que as palavras não conseguem alcançar. E nesse instante, tudo fará sentido. Os anos de silêncio, as lágrimas escondidas, os caminhos tortuosos, tudo será reorganizado na presença de algo maior, a conexão que nunca morreu. Mas lembre-se, o tempo dessa pessoa não é o mesmo que o seu, e é por isso que você está recebendo essa mensagem antes, para estar pronta, para que não perca o momento por despreparo emocional ou feridas não curadas. Você precisa liberar o que ainda te prende ao passado, perdoar quem precisa ser perdoado, soltar o que não te serve mais, porque o que está vindo exige espaço. E o amor verdadeiro não entra onde ainda há mágoas antigas ocupando o coração. Por isso eu te convido agora, feche os olhos por um instante e respire fundo. Imagine uma luz dourada tocando seu peito e limpando tudo que já doeu. Agora escreva nos comentários: onde a luz habita, nenhuma sombra permanece. Esse é o seu ato de libertação. É você dizendo ao universo: estou pronta. E se você chegou até aqui, saiba que não foi por curiosidade, foi por destino. Há algo dentro de você que está sendo despertado. Uma memória espiritual que estava adormecida e que agora está acordando. Você está voltando a acreditar, está voltando a sentir. E isso já é um milagre, porque o mundo tentou endurecer seu coração, tentou fazer com que você não acreditasse mais no amor, na verdade, na possibilidade de algo puro. Mas sua alma resistiu. E por isso você está aqui, porque ainda há uma promessa em movimento. Ainda há uma parte da história que não foi escrita. E agora, finalmente, ela começa. Se essa mensagem está ressoando com seu coração, se você está sentindo algo diferente, aproveite esse momento e inscreva-se no canal. Não por impulso, mas por alinhamento. Esse é um espaço de cura, de verdades ocultas, de reencontros de alma. E ao estar aqui, você está se abrindo para receber mais mensagens que vão te guiar por esse caminho de reconexão espiritual. E aproveite os comentários para contar qual foi o sinal mais forte que você já teve de que essa conexão era real. Sua história pode tocar alguém que está passando exatamente pelo que você passou. Agora, escute com atenção. Existe uma razão pela qual você ainda sente essa presença, mesmo quando tudo está em silêncio. Mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tantas voltas, algo dentro de você
nunca conseguiu cortar esse fio invisível. A alma sabe, ela lembra, ela reconhece. E é por isso que, por mais que a vida tenha te levado por caminhos diferentes, nenhuma outra ligação pareceu tão viva, tão intensa, tão verdadeira quanto essa. Porque esse amor não foi inventado, ele foi selado. E o selo que o protege vem do alto. Foi o céu quem uniu. E tudo que é unido pelo céu, mesmo que passe por terremotos, não se quebra, só amadurece. Mas eu preciso te alertar. Antes que essa conexão se manifeste por completo, uma última provação pode surgir. Uma última distração, uma última dúvida, um último teste. E ele virá com aparência de conforto, mas terá sabor de vazio. O universo quer ter certeza de que você aprendeu a reconhecer o que é verdadeiro. Não pelas palavras, mas pela vibração. Essa prova não é para te punir, é para te alinhar. Para que quando o verdadeiro amor estiver diante de você, você não hesite, não se feche, não fuja. Para que você tenha a sabedoria de escolher com o espírito e não com o trauma. A pessoa que está voltando, sim, voltando, carrega marcas que você ainda não conhece, feridas que ela tentou esconder, dores que nunca teve coragem de dividir com ninguém. E por isso, o que ela mais precisa ao seu lado não é julgamento, e sim acolhimento. Quando ela se aproximar, vai parecer frágil, mas na verdade será o momento mais corajoso da vida dela. Ela está vencendo muros internos, ultrapassando barreiras que a vida ergueu, rompendo pactos de silêncio criados por medo. Cada passo em sua direção será como atravessar uma ponte queimada, mas ela virá, porque finalmente entendeu que nada do que viveu com outros foi capaz de substituir o que ela viveu com você. E você também tem cicatrizes, tem fantasmas, tem partes de si que guardou tão fundo que até esqueceu. Mas essa conexão tem o poder de trazer tudo isso à tona, não para te ferir, mas para te curar. Porque quando duas almas se reconhecem de verdade, elas não fingem perfeição, elas abraçam imperfeições. E ali nasce o verdadeiro milagre. O amor que não exige máscaras, que não cobra promessas, que não impõe condições. Apenas ama e transforma. Nesse momento, algo invisível está se movimentando ao seu redor. Pessoas estão sendo removidas da sua vida sem explicação. Planos estão mudando. Sentimentos estão se intensificando. Não é coincidência. É preparação. É alinhamento. O espiritual está organizando as peças. E quando tudo estiver no lugar, o encontro acontecerá. Pode ser numa tarde comum, num lugar improvável por uma mensagem inesperada. E quando acontecer, será como um terremoto suave. Tudo dentro de você vai estremecer. Mas no fim, tudo vai se encaixar. Antes de continuar, pare por um segundo. Silencie o ambiente à sua volta e escute o que está dentro de você. Tem algo querendo te dizer que está chegando a hora. Agora, escreva nos comentários este mantra. Eu sou guiada, protegida e fortalecida pelos anjos do bem. Esse é o seu pacto com o invisível, sua forma de dizer-me estou pronta. Deixe que essa força te envolva, porque o que vem agora é ainda mais profundo. Essa pessoa escreveu algo sobre você. Uma carta, um desabafo, uma canção. Não mostrou para ninguém. Talvez tenha até rasgado, deletado, escondido, mas o conteúdo permanece vivo. Palavras que ela nunca teve coragem de dizer foram escritas com a alma. Confissões sobre como sua presença a impactou, sobre como seu silêncio a fez refletir, sobre como sua ausência foi sentida em cada detalhe do cotidiano. Você mudou o mundo interno dessa pessoa sem sequer perceber. E isso não é exagero, é espiritual. A confissão vai acontecer, ela está se aproximando, está sendo empurrada pelo divino, impulsionada por forças que não consegue mais ignorar. Cada dia que passa, o nome que ela carrega dentro do peito pulsa mais forte. Cada vez que ela tenta negar, algo acontece para lembrá-la. Uma música, um rosto parecido, um perfume. Um sonho que parece tão real que a faz acordar com lágrimas nos olhos. Tudo grita por você. E mesmo sem saber, você também está sendo preparada. Você sente a presença. Você percebe os sinais. Você já sonhou com isso, mesmo que tenha tentado esquecer. Mas não adianta mais fingir. A hora é agora. E talvez você esteja pensando,
Mas será que isso é mesmo para mim? Sim, é. Se você chegou até aqui, se seu coração está batendo mais forte, se seus olhos encheram de lágrimas, então você sabe, essa mensagem não veio à toa. Ela veio como resposta, como aviso, como promessa. E agora você tem uma escolha. Pode seguir vivendo como se nada estivesse acontecendo. Ou pode se preparar para receber o que é seu por direito. Porque esse reencontro, esse amor, essa cura, tudo isso foi escrito para você. E agora o céu está dizendo, chegou a hora. Se você sentiu isso no fundo da sua alma, se algo em você despertou, inscreva-se agora no canal. Não como quem apenas acompanha um conteúdo, mas como quem participa de uma jornada espiritual. Aqui, a cada mensagem, uma nova parte da sua verdade é revelada. E se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários o que você sentiu. Qual foi o sinal mais forte que você já recebeu do universo sobre essa conexão? Sua experiência pode ser o espelho que outra alma precisa para reconhecer a própria verdade. Você ainda guarda dentro de si momentos que nunca foram explicados, não é? Sensações que chegaram de repente, sem aviso, como aquele arrepio no meio do dia, aquele sonho tão vívido que você acordou com o nome nos lábios, aquele pressentimento de que algo estava prestes a mudar. Tudo isso foi o invisível tentando tocar o seu consciente. E por mais que você tenha tentado racionalizar, esquecer, seguir em frente, nada disso desapareceu. Porque não se trata apenas de lembrança. Trata-se de um elo espiritual. E elos como esse não se rompem. Eles aguardam o tempo certo para renascerem mais fortes. Essa pessoa que tanto mexe com seus sentimentos está prestes a se libertar de uma prisão emocional onde esteve por tempo demais. Ela foi influenciada, sim. Foi desestimulada por vozes próximas que usaram argumentos, medos, mentiras, mas no fundo, ela nunca deixou de ouvir o chamado. E agora, esse chamado virou grito. Não há mais como silenciar. O coração está pesado, o espírito inquieto, o sono perturbado. Sabe por quê? Porque o tempo acabou. Porque a hora de revelar o que foi escondido chegou. E você está sendo preparada com antecedência para que, quando isso acontecer, você não fuja, não duvide, não feche o coração, mas esteja presente, consciente, desperta. Eles vão te procurar. E quando o fizerem, talvez venham com palavras trêmulas, talvez não saibam por onde começar, porque carregar um segredo por tanto tempo esgota a alma. Mas tudo o que você precisa fazer nesse momento é ouvir, não interromper, não julgar, apenas sentir, porque o que será dito não será superficial, será profundo, será verdadeiro, será algo que estava guardado com dor, mas também com esperança. A esperança de que um dia você estaria pronta para escutar. E esse dia é hoje. Essa confissão pode vir de várias formas. Uma mensagem que surge de repente, uma ligação em um horário inesperado, um reencontro aparentemente casual, mas nada será por acaso. Haverá sinais, olhares que se prolongam, silêncios que falam, vibrações que arrepiam a pele. Tudo isso vai confirmar o que seu espírito já sabe. Essa é a sua pessoa. Não perfeita, mas real. Não pronta, mas disposta. E o amor verdadeiro não precisa de perfeição. Precisa de coragem. E agora é o momento da coragem. Você vai perceber que os medos que antes te impediam de acreditar já não têm mais a mesma força, porque o espiritual está limpando o caminho. Medos antigos estão sendo dissolvidos. Inseguranças estão sendo purificadas. Há uma nova força nascendo dentro de você. Uma força que te prepara para o novo. E essa força é a prova de que o seu coração, mesmo ferido, ainda é capaz de amar com profundidade. Você é mais forte do que pensa, mais sábia do que imagina e mais preparada do que jamais esteve. E se nesse momento você sente que tudo ao seu redor está ficando mais silencioso, mais intenso, mais carregado de significado, é porque o universo está segurando o fôlego. O momento está se aproximando e você está no centro dele. Há uma luz acesa ao seu redor agora, uma luz que vem diretamente do alto, uma proteção que envolve sua alma para que nada atrapalhe o que está sendo preparado. Você não está sozinha, você nunca esteve. Anjos te acompanham, guias te sustentam, e o amor que está voltando é escoltado por forças invisíveis
que não vão permitir que seja interrompido novamente. Respire fundo. Sinta isso. A energia mudou. O portal se abriu. E agora, escreva nos comentários este mantra. Nada do mal me alcança, pois sou protegida pela luz dos anjos. Essa frase é um selo, uma chave, uma afirmação espiritual de que você está receptiva apenas ao que é verdadeiro, divino e necessário para a sua evolução. Escreva com fé e continue comigo, porque o que vou te contar agora é a parte mais intensa. Essa pessoa, a que foi feita para você, já tentou te esquecer. Tentou, com sinceridade. Seguiu outros caminhos. Fez outras escolhas. Mas em todas elas, encontrou o mesmo vazio. Porque o que vocês têm não pode ser substituído. Não se trata de química, nem de afinidade. Trata-se de missão. E quando uma missão espiritual é ativada entre duas almas, nenhuma distração consegue preencher esse espaço. A lembrança de você é um eco constante, uma música que não sai da mente, um nome que queima como fogo quando pronunciado em silêncio. Eles sabem que erraram, sabem que o afastamento foi doloroso, sabem que você sofreu mais do que demonstrou, mas também sabem que o amor ainda existe e que de algum jeito você ainda sente. Por isso, estão reunindo forças para te procurar. Estão se preparando para te entregar algo que nunca deram a ninguém, a verdade. E quando essa verdade for revelada, ela virá com lágrimas, com alívio, com tremor na voz. Mas virá, porque Deus decretou que o silêncio terminaria. E o que é decretado pelo céu não pode ser impedido na terra. Talvez você se sinta insegura. Talvez tenha medo de abrir o coração e se machucar de novo. Mas eu te digo, essa não é uma volta comum. É uma reconfiguração espiritual. É o destino corrigindo os desvios. É o céu devolvendo o que foi tirado de forma injusta. E você merece isso. Você merece viver um amor que não te faça duvidar de si. Um amor que cure, que abrace, que sustente. Um amor que tenha raízes no alto e flores no peito. Se essa mensagem está tocando o seu espírito, se você chegou até aqui com os olhos marejados, considere se inscrever agora neste canal. Esse espaço é seu refúgio espiritual. Aqui você será lembrada constantemente de quem é, do que sente e do que merece viver. E se você quiser, compartilhe nos comentários. O que você mais espera ouvir dessa pessoa quando ela finalmente se abrir? Sua resposta pode abrir caminhos para outras almas também. Você está muito próxima de um divisor de águas. E talvez não saiba, mas nos bastidores invisíveis da sua vida, uma movimentação intensa já está em andamento. Há forças espirituais alinhando encontros, desatando nós antigos, revelando mentiras, limpando o cenário. Tudo para que o reencontro que foi selado no espírito antes mesmo do tempo começar finalmente aconteça. E quando acontecer, será como se o mundo à sua volta diminuísse o volume para que você possa escutar com clareza a única voz que importa, a voz da verdade. Aquela que habita o centro da sua alma. Aquela que sempre soube que vocês dois estavam destinados. Essa pessoa que vai se reaproximar carrega dentro de si um fardo. O peso de ter negado o próprio coração por tanto tempo. Ela viveu como se estivesse inteira, mas por dentro estava em pedaços. Tentou sorrir, tentou se distrair, tentou fingir que você era apenas uma lembrança. Mas a lembrança virou saudade. E a saudade virou dor. E a dor, agora, está prestes a se transformar em ação. Porque quando uma alma está ligada à outra por propósito, ela não encontra paz enquanto não volta ao seu centro. E o centro dessa alma é você. Talvez ela nunca tenha dito o quanto te amou. Talvez tenha se escondido atrás de máscaras, sorrisos forçados, desculpas. Mas o que o coração sente, mesmo escondido, deixa rastros. E você sentiu esses rastros. No seu corpo, na sua intuição, nos sonhos que voltaram como ondas. Você soube, mesmo quando não tinha provas, porque almas que se conhecem antes do corpo se reconhecem mesmo no silêncio. Agora é o momento da verdade, e quando ela chegar, virá com tudo, com a dor do tempo perdido, com a urgência do agora, com a esperança de um novo começo, e ela vai dizer coisas que talvez você nunca imaginou ouvir,
confissões guardadas por muito tempo, medos que a fizeram se afastar, pessoas que a influenciaram negativamente e, principalmente, o quanto você sempre foi o ponto de paz no meio do caos. O quanto sua luz foi a única coisa que ainda iluminava os cantos escuros da alma dela. E quando esse momento chegar, você vai se lembrar desta mensagem. Vai se lembrar de cada palavra, de cada silêncio que fez sentido, de cada arrepio que te visitou enquanto lia. Vai entender por que precisou esperar, por que precisou amadurecer, porque, mesmo sem querer, foi obrigada a crescer. Porque só agora você está pronta para viver esse amor da forma que ele merece ser vivido. Com verdade, com profundidade, com espírito. Mas lembre-se, nem todos vão comemorar esse reencontro. Algumas pessoas próximas vão se incomodar, vão desconfiar, criticar, questionar. E tudo bem. Nem todos têm o coração limpo para entender a beleza do que vocês vão reconstruir. E é exatamente por isso que Deus escondeu essa conexão por tanto tempo. Para protegê-la da inveja, da maldade, da interferência humana. Mas agora o esconderijo chegou ao fim. A luz venceu a escuridão. E o que era segredo virou promessa revelada. O reencontro pode vir com lágrimas, pode vir com abraço, pode vir com silêncio, mas virá com intensidade. Não será um simples oi. Será o início de algo que o tempo tentou apagar, mas o céu decidiu preservar. E quando vocês se olharem, não precisarão perguntar: você ainda sente? Porque o corpo vai responder. O olhar vai falar, e o espírito vai confirmar. O que está por vir não é comum, é sagrado. E se em algum momento, durante essa mensagem, você sentiu algo despertar aí dentro, um calor no peito, uma vontade de chorar, um nó na garganta, entenda, isso é o espiritual dizendo sim. É a sua alma reconhecendo o que a mente ainda duvida. É o amor batendo na porta de novo, e dessa vez, pronto para ficar. Mas para recebê-lo, você precisa dar um passo, um só, o passo da fé. Por isso, antes de encerrar, eu te convido a declarar com força nos comentários: estou em paz, estou em luz, estou em proteção. Esse é o seu escudo final, sua entrega, seu acordo com o alto de que está pronta para viver a verdade, custe o que custar, porque a verdade liberta, e o amor verdadeiro, quando vem com propósito, não escraviza. Ele cura. E agora, com o coração aberto, com o espírito em paz e com a certeza de que nada disso foi por acaso, eu te peço, se essa mensagem encontrou você, se algo dentro de você foi tocado, se você sentiu que foi escrita especialmente para você, inscreva-se no canal, não por hábito, mas por conexão. Essa inscrição é um elo espiritual. É como dizer ao universo: eu aceito. E ao aceitar, você permite que mais mensagens como essa cheguem até você no tempo exato. E antes de ir, compartilhe com a gente. O que você sentiu lendo isso? Qual parte mais mexeu com você? Sua história, sua emoção, seu relato pode ser um abraço para outra alma que está passando por esse mesmo processo agora. Vamos construir uma comunidade onde o amor não é fraqueza, mas força. Onde a fé não é ilusão, mas certeza. Onde reencontrar alguém não é recaída, mas destino. Você não está sozinha. Nós estamos aqui, juntos, conectados por algo muito maior.